E vamos a atualizações do caso envolvendo Alexandre de Moraes e o Congresso norte-americano, porque não é mais com Elon, agora é com o Congresso. Mas antes eu sempre trago alguma coisinha aí para você refletir. Hoje o grande falou isso daqui, ó. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Bom, então ele era feliz e não sabia, né? Porque a rede social é uma coisa muito ruim, né? Agora todo mundo sabe quando nós fazemos algo errado. Até gente que nem é do nosso país fica sabendo e pode, sei lá, denunciar o que a gente faz. Então era melhor que não tivesse rede social. E é claro que a imprensa ficou escandalizada. Mano, se liga aqui Mano, não acredite em imprensa, pelo amor de Deus. São braços do governo. Vamos ver aqui a imprensa, olha isso aqui. E você, era feliz e não sabia antes das redes sociais? Eu posso dizer que eram sim. Então... É lógico que era, né? Você tinha a manipulação toda pra você, a narrativa era sua e a sua empresa ganhava muito mais dinheiro, né? Mas agora estão investindo nas redes sociais, vocês estão ficando sem dinheiro. Só tem dinheiro do governo. Esse um pouco mais feliz, porque pelo menos eu tinha mais tempo para fazer outras coisas, para ligar para as pessoas. Hoje eu mando só uma mensagem. Ah, então rede social é ruim porque ela não consegue ligar para as pessoas, ela não consegue administrar o tempo dela, o vício dela de ficar na rede social. Então logo é o pensamento esquerdista, logo é melhor acabar com a rede social, vamos proibir as pessoas, logo você vai ter 1 hora de acesso por dia, não duvide, hein? Eu tinha mais tempo de ler, por exemplo, porque eu não ficava tão preso assim nas redes sociais. Mas ela tem esse tempo todo, ela pode largar o celular e ler, né? Não tá dando para entender, tá viciadinha, filha, vai fazer uma desintoxicação. Tinha fake news, né? Então... Ah, não tinha fake news, não tinha, mano, a mentira eu acho que foi inventado junto com a humanidade, não tinha fake news. Vá se danar, rapaz, todo mundo mente, todo mundo sempre mentiu que não tinha fake news. Não tinha fake news martelando ali na cuca da democracia. Ah, tinha que vir a democracia, puta então, sim, que Camarote, parela. eu era mais feliz e não sabia. E você? Lá vem ele, se você não conhece, o Camarote, apelidado aqui de caixa d'água, porque é uma cabeça muito enorme, a cabeça de nós todos. Ele, se fosse um personagem de desenho, seria o Ariete. Se você não conhece o Ariete, você não é muito velho. Eu era muito mais feliz. Mano, isso é jornal, velho. Mano, é focalizando agora. Eu ficaria no mundo analógico, mas numa boa. Tá aí o Ariete. Se você não conhece o Ariete, esse aqui é o Ariete. Qual era o grande poder dele? Destruir coisas com a cabeça. Você acha que esse homem usar esse cabeção aqui para destruir qualquer coisa, ele não destrói? Mas não é só essa semelhança. Se colocar o capacete nele, mano, olha aqui o rosto. É o mesmo, cara. É ele. Eu não acredito que ele se tornou real. É o Ariete, mano. Cabeça grávida. Por várias questões. Uma vez o Gabeiro fez uma reflexão no jornal, um artigo, que me tocou muito. A questão que você fica dispersivo, né? É isso que eu acho que você está colocando também. Você perde muito tempo. Às vezes você... Antes não, pegava o jornal, lia um, lia outro e começava a ligar e tinha foco e depois ia andar pelo Congresso. Agora não, você vem, já aparece outra notícia, já aparece outra notícia. Já... E que bom, né? Que bom que a notícia vem em tempo real e não é escondida e ela não é selecionada por vocês, né? Para nós sabermos só o que interessa para vocês e para o governo. Que bom! E eles acham tudo isso ruim. Parece uma coisa, então você vai desviando. Essa é uma questão que... Caralho, como é que eu faço agora? Eu sou mal viciado nessa merda, eu tenho que falar mal dela. Uma cabeça desse tamanho não pensa. Expressiva, que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu tô começando focando numa apuração, olhando uma coisa, apurando uma coisa, e daqui a pouco eu tô... Investiga aí o cabeção, se tu não tem TDAH. TDAH é assim, tá começando uma coisa, tá em outra e nunca termina as coisas. Uma cabeça grande dessa aí com TDAH deve ser um TDAH muito forte mesmo, o mais foda que tem. E outro tema.
Bom, então é isso. Mas eu quero saber de você agora. É claro que as redes sociais têm umas coisas que são ruins, sim, né? As pessoas não interagem mais umas com as outras fisicamente ali. Quando estão numa mesa, cada um tá no celular. Sim, tem coisas ruins, mas eu acho, mano, que se for pegar tudo, eu acho que tem muito mais coisas boas. Ah, é usada pro mal. Tem um monte de coisa aí que é usada pro mal, né? O governo tá aí usando pro mal, né? Mas eu quero saber sua opinião. O que você não gosta, o que você não gostou quando surgiu as redes sociais? Coloca aí que eu quero saber, já deixa like no vídeo, hein? Não esquece. Agora nós vamos para o canal Tragicômico, que selecionou alguns tweets e os últimos vazamentos sobre Elon, né? E sobre esse caso aí. Então, em vez de ficar caçando na internet, ele já fez um reagir ao vídeo dele e também a gente divulga o canal, não que precise, né? Porque o canal dele tem mais de 1 milhão de inscritos, é mais fácil ele me divulgar. Já dei meu like aqui, ó, já tá com 10 mil likes aqui. Então, vamos ver e ouvir o que Wagner Toma dos Homens falou. Fala aí, Wagner. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico e a gente vai continuar aqui a cobertura de toda essa treta entre Alexandre de Moraes, Elon Musk, todas as polêmicas envolvendo os arquivos do Twitter, que aparentemente hoje ganharam seus principais capítulos. Olha só isso, foi lançado às 8 horas, agora são 10 para as 10, estão quase 2 horas que acabou de sair. Comitê do Congresso americano compartilhando censura forçada do governo brasileiro no X. E aí compartilhou esses documentos. E o melhor de tudo é que nesse meio tempo, o Eli Vieira já conseguiu fazer um resumo. O que tem nesses documentos? O que a gente pode ver aqui? Pra quem não lembra, o Eli Vieira é uma das pessoas por trás do Twitter Files, né? David Agape e o Schellenberger. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente então, porque como a notícia é muito quente, claramente isso aqui é muito relevante, eu vou simplesmente fazer a leitura aqui com vocês, até para poder lançar o mais rápido possível, para deixar as pessoas mais atualizadas. Afinal de contas, não é todo mundo que tem Twitter, né, para poder acompanhar. Então eu tenho certeza que essa publicação do Eli vai alcançar muitas pessoas. Faço questão de levar para ainda mais no canal. Então vamos ver. Notícia quente. Comitê do Congresso americano confirma que o governo brasileiro forçou o ex-Twitter a censurar. Há um apêndice com 86 documentos. Parecem ser as ordens judiciais que Elon Musk prometeu tornar público. O comitê diz que mostrou, no caso americano, que mas deixando bem que o Elon não tornou essas informações públicas, tá? Ele respeitou as leis brasileiras. Quem tornou público foi o Congresso americano. Não, o Elon é burro, né? Eu tava vendo aí que parece que o QI do brasileiro é 83 e do Elon seria 160 alguma coisa. Com certeza. Ele não pensou em nada disso. O brasileiro é muito melhor. E a censura do governo, que começa com o propósito declarado de combater a alegada desinformação, inevitavelmente se transmuta para o silenciamento de oponentes políticos e opiniões favorecidas por aqueles que estão no poder. E note que aqui está entre aspas, então parece que é exatamente estão oficializando algo que a gente já sabe, já vem dizendo há muito tempo. Que esse papinho de desinformação e fake news é só uma desculpa para perseguir e censurar opositores políticos. O comitê se diz muito preocupado com a situação do governo Biden por ter feito pressão pela censura, mas que os problemas domésticos deles empalidecem frente a como alguns governantes estrangeiros, incluindo Canadá, França e Brasil, buscam censurar a expressão online. A esquerda, no mundo todo, trabalhando para calar as vozes dissonantes, vozes dissidentes, os opositores, os adversários ideológicos. E por conta disso tudo, a Meta, né, o Facebook e também o Google devem entrar no meio desse balaio de gato, porque o Congresso americano quer saber se eles receberam as mesmas ordens que o X não quis fazer lá, porque ia infringir as leis, e se a Meta e o Google fizeram tudo que o juiz mandou, que parece que fez, entregou tudo, os dados de todo mundo, então pode sobrar para essas empresas, e sim, é crime lá nos Estados Unidos, é uma empresa americana, eles não podem cometer crimes fora do país, não. Novamente, nenhuma surpresa. Mas é sempre interessante ver como isso está escalando e como o Brasil está cada vez mais sendo visto lá fora como um péssimo exemplo. Então os americanos já estavam achando que a situação deles estava caótica com o Biden, só que eles olham pro Brasil e percebem que eles estão passando lá é fichinha, no Brasil tá muito pior. É a página 3 que o comitê chega aos finalmente sobre o Brasil. Então abre aspas. Em 2019, a Suprema Corte do Brasil deu a si mesma novos poderes para agir como investigadora, acusadora e juíza. Coisas que aqui dentro a gente já também vem reclamando e alertando há muito tempo. E agora até mesmo o Congresso americano está dando coro para isso. Então a Suprema Corte age como investigadora, acusadora e juíza, tudo ao mesmo tempo, em alguns casos. A citação é do New York Times, matéria que inclusive já apareceu em um desses nossos todo o escândalo do Twitter Files. E em vez de depender de um promotor ou de um oficial de polícia para abrir um inquérito, o presidente da Suprema Corte do Brasil, José Antônio Dias Toffoli, emitiu uma ordem dando à própria Suprema Corte a autoridade de abrir um inquérito. Ministros aposentados do STF criticaram abertamente a medida por não ter precedente e por violar a Constituição brasileira. O comitê também reconta que Alexandre de Moraes recebeu de Toffoli a incumbência de chefiar o inquérito ilegal. Abre aspas. Moraes já foi descrito como um animal político com esperanças de ser presidente do Brasil um dia.
Moraes também serviu como presidente do TSE desde agosto de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral é a mais alta corte do Brasil que administra processos eleitorais do país e é com frequência a corte que emite ordens obrigando a censura de suposta desinformação sobre as eleições. Com esse poder novo e extraordinário, no inquérito das fake, Alexandre de Moraes atacou críticos da direita e da esquerda com impunidade. Da esquerda? Aí pegou pesado, hein? Sim, da esquerda eu sei que teve o caso do PCO, porque o PCO é praticamente o único grupo da esquerda que defende liberdade de expressão, no Brasil pelo menos. Não lembro se teve mais alguém por. Há relatos de que Moraes mandou as plataformas de mídias sociais removerem posts e contas, mesmo quando muito do conteúdo não violou as regras da empresa, e muitas vezes sem dar motivo. Isso é basicamente tudo que a gente vem vendo nos últimos dias, né? Outro exemplo, ele mandou que agentes federais fizessem busca e apreensão contra 8 empresários em julho de 2019, além de congelar suas contas bancárias e suspender suas contas nas redes sociais. Aqui já estamos indo para além do Twitter. Isso aqui foi aquela parada do WhatsApp. Antes, Moraes... Que é um absurdo, né? Sua conversa privada, né? Os caras estavam monitorando conversa privada, tinha ordenado busca e apreensão da Polícia Federal em 10 endereços ligados a usuários das redes sociais que tinham criticado a corte. E são vários textos do New York Times, textos de pessoas diferentes. Em seguida, o comitê trata do caso de censura a Cruzoé em 2019 e dá uma citação exasperada do Marco Aurélio Mello a respeito. O comitê diz que foi para entender as ameaças apresentadas por governos anti-liberdade de expressão no exterior, que ele emitiu uma intimação para que o X produzisse documentos e registros relacionados aos esforços recentes do Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal para obrigar o X a censurar contas de rede social no país. Então, o da Cruzoé, se não me engano, foi até antes de sair a matéria, que era o amigo do meu pai. Lembra disso aí? Que envolvia aí um ministro? Então, eles censuraram a revista. Mas, se eu não me engano, depois parece que soltou. E aqui começam as informações novas. Como eu já falei, né, até então, são coisas que a gente já comentou, mas beleza, a gente sabe que agora está sendo discutido lá no Congresso americano também. Os documentos e registros obtidos por intimação revelam que, desde 2022 ou antes, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, o qual Moraes serve como ministro, e o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, presidido por Moraes, ordenaram a X-Corp que suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de rede social. Essas exigências de censura tinham como alvo específico os críticos do governo brasileiro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, membros do Judiciário e até um cantor gospel e uma estação de rádio popular. Em outras palavras, qualquer pessoa com espaço para criticar o governo esquerdista no poder. Caramba! É isso mesmo. E o que parece isso, hein? Isso aí acontece em que tipo de regime? Em quais países? Bem pontual, enfático, direcionado. Tá aqui, escancarado pra todo mundo ver. O STF e o TSE praticaram perseguição política. Interferiram diretamente nas eleições. Não tem como continuar fechando os olhos pra isso, negando isso. Todo mundo que tentava criticar o governo esquerdista era perseguido, era censurado. Em nome da democracia, né? A Corte brasileira, especificamente Moraes, justificou a censura dizendo que era necessário. É sempre essa a desculpa deles. É sempre isso. Eu vou aqui só rasgar a Constituição só um pouquinho, só dessa vez, tá? Que nem a Carmelúcia falou, não, dessa vez aí a gente pode fazer uma censura, né? Então meu voto é por enquanto aí, por pouco tempo, pode. Então vamos rasgar a Constituição só um pouquinho, que eu acho que devemos. Não, mas veja bem, é porque olha também quem que a gente tá perseguindo e censurando, né? Eles merecem. Então Xandão só falou, era necessário, apropriado e urgente conter a possível disseminação de discurso de ódio, que não é... Que até hoje ninguém sabe o que é esse discurso aí. Chamar ele de feio, cabeça de piró, isso é discurso de ódio? Crime, tá? É só um jargão que eles usam pra falar, não, isso que você tá falando, a gente tá determinando que é discurso de ódio e por isso temos o direito de te perseguir, de te calar, de te censurar e passar por cima da lei, passar por cima do devido processo legal e tá tudo certo. Porque eles mesmos decidiram que é necessário, apropriado e urgente. Pelo amor de Deus, cara, sério, é rir pra não chorar, né? Então eles estavam tentando combater o discurso de ódio, a subversão da ordem e a incitação à quebra da normalidade institucional e democrática pelo bloqueio de contas em redes sociais. Cara, sério, não dá. Vai entender, né? Você está defendendo a democracia sendo antidemocrático, né? Só na cabeça deles, né? Bom, mas a democracia deles é relativa, Pra né? ler isso aqui sem ficar maluco. Porque é só um monte de palavra bonitinha pra falar censura. A gente tá censurando porque, sim, o outro lado é do mal, a gente tá tentando combater o mal aqui, nós somos do bem, por isso vamos calar vocês com toda a autoridade do mundo, porque é o bem contra o mal e o bem pode calar o mal e é isso aí. É isso, só que com esse linguajar idiota. Mais notoriamente, o TSE censurou o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, um dos principais críticos de Moraes, nas semanas após as eleições presidenciais de 2022. De acordo com uma ordem de 22 de novembro de 2023, obtida pelo Subcomitê Seleto do Congresso americano, o tribunal considerou o Bolsonaro culpado de praticar propaganda irregular no X por mensagens que são ou inverdades ou fora de contexto. Mais uma prova de que é pura perseguição política, porque a gente vê dia sim e dia também Lula fazendo as mesmas coisas, vários políticos de direita fazendo, de esquerda, na verdade, tipo Janones e tal, fazendo as mesmas coisas, inventando... É tipo, não podia dizer que o Lali é amigo do Maduro, que ele é descondenado, que ele era corrupto, isso não podia dizer.
acontecer. Agora chamar o Bolsonaro de genocida e mais um monte de outros, aí tava liberado. Um monte de mentiras, tentando utilizar factoides e fake news pra atacar o outro lado, mas nada acontece. Outro exemplo, em uma ordem de 3 de junho de 2023, obtida pelo Subcomitê Seleto, Moraes ordenou censura contra Bruno Ayub, mais um monarca. Que é o caso que tá pegando. Esse caso é o caso que, olha aí, o Monark salvando o Brasil. Youtuber e podcaster do Rumble que usa o apelido Monark, foi chamado de Joe Rogan do Brasil, sua popularidade. Na ordem, o Xandão notou que apesar da sua ordem anterior pra remover o Monark de toda a grande rede social, o Monark havia criado novas contas e canais. Aí o Xandão estava particularmente irritado que o Monark supostamente disseminou notícias fraudulentas sobre as ações dessa Suprema Corte e do TSE, e em específico o Xandão discordou das declarações do Monark sobre ele próprio, sobre o Xandão. Vemos o TSE censurando as pessoas, vemos o Alexandre de Moraes prendendo as pessoas. Em outras palavras, o Xandão ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar o Xandão por censurar brasileiros. Não tem como fazer uma descrição mais perfeita de um ditador do que essa. Ele não é um ditador, por isso ele está censurando, perseguindo e calando as pessoas que chamam ele ditador. É lógico que o Congresso americano vai ver tudo isso e vai pensar, meu Deus do céu, não é uma democracia. O Comitê dos Congressistas Americanos, então, dá uma amostra de mais de 300 contas que o governo brasileiro está tentando, no momento, forçar o X e outras empresas de mídia social a censurar. Entre políticos, o Bolsonaro, os senadores Marcos Duval e Alan Rick. Ah, então eles continuaram tentando. O Willan falou, né, que o Willan não quis cumprir, né, essas novas determinações e por isso ele expôs tudo, porque isso iria infringir as leis brasileiras. É por isso que está acontecendo tudo isso. Deputadas Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, os ex-candidatos a deputado Cristiane Brasil e Ed Raposo. Entre jornalistas e comentaristas tem o Fiuza, o Paulo Figueiredo, o Só de esquerda. Alguns desses, inclusive, pelo menos no Brasil, já estão com essas bloqueadas. Elisa Robson, Flávio Gordon, 3 desses homens são colunistas na Gazeta do Povo, jornal abertamente conservador com 105 anos de idade. E também alguns membros do judiciário, né, a Ludmila Grillo e o Marcelo Rocha. Cara, sério, eu acho que nem a direita seria canalha ou podia achar que não existe ninguém lá no meio que propaga fake news, informação, discurso de ódio. Ninguém, nenhum único. Porque, né, eles não são nada perseguidos. Mas aí você vê, quem é que o nosso Supremo tá tentando censurar? É só a galera direita, a galera bolsonarista, críticos ao governo atual, mas é em nome da democracia. Não é em nome da censura, não é em nome da ditadura, não é pra blindar o regime que tá aí imposto. O comitê, então, revisita os casos de censura do governo Biden, que queria até censurar livros na Amazon, a versão moderna de queimar. Então ele queria censurar os livros que estimulassem hesitação vacinal. Diz o comitê, o Congresso deve levar a sério os alertas que vêm do Brasil e outros países que buscam suprimir a expressão online. Nunca devemos pensar que não pode acontecer aqui. Isso é uma parada que eu já enfatizei algumas vezes ao longo dessa série. Por que eles estão tão preocupados com o que tá acontecendo no Brasil? É porque não tá tão distante do que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Vai escalonando. Quando você for abrir os olhos, já tá tudo tomado. E como a gente viu no começo, se eles já estão preocupados com o que tá acontecendo lá, imagina sequer considerar a possibilidade de chegar no ponto que a gente chegou aqui no Brasil. Então, eles estão fazendo certo. Eles estão observando como que a esquerda tá agindo nos outros países pra se antecipar, pra perceber, mano, a gente não pode deixar que as coisas escalem nesse nível. E eles estão vendo o Brasil como um caso terrível de fracasso da liberdade de expressão, da democracia, porque a gente basicamente já virou mais uma dessas ditadurazinhas aqui da América Latina. Uma das que finge que é uma democracia, enquanto o Estado tá utilizando todo o seu poder pra fazer perseguição política e calar os adversários, trabalhando pra manter o líder supremo lá no poder, ainda que de forma artificial, né? É verdade. E eu vou parar por aqui, ó. Eu parei aqui, ó, em 11 minutos, porque eu quero que você vá lá no canal do Wagner e termine de assistir lá e deixe o like no vídeo dele. A partir de 11 minutos, você vai lá que você vai ver o final dessa história. Então o negócio tá muito sério. Tanto que, olha isso aqui, ó. Urgente. Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos investiga suposta contribuição do governo de Biden para censurar o Brasil. O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos lançou investigação para determinar por que aconteceu. Se eu não me engano, foi em 2018, 19, 17, não sei. Que o FBI, ou a CIA, veio pra cá, pro Brasil, fazer aí reuniões com o TSE e tal. Uns negócios cabulosos aí. Tem mais esse aqui, ó. Se Alexandre de Moraes não renunciar, sofrerá impeachment e se não for pré no Brasil, será pré nos Estados Unidos. Ele coagiu funcionários de uma empresa americana a cometer crime no Brasil. E segundo a lei americana, isso é crime. E não sei se isso pode acontecer, mas parece que pelo que eu pesquisei, esse bilhete aí é verdadeiro. Talvez não vá mais passear na Disney e nem em lugar nenhum, porque se a América dizer que ele é um procurado, ele tem parceria com a maioria dos países aí de primeiro mundo, vai ter que passear por aqui, por Venezuela, esses países eco aí, o que vai restar pra ele. Mas me diz você está acompanhando essa novela? Hein? O que você tá achando disso? Conta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectados.